Shalom, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a misericórdia de Deus. Basicamente, esse conceito de misericórdia que nós vamos falar, né, o conceito bíblico, ele se liga ao ato de aliviar o sofrimento, basicamente. Né? Nesse sentido, nesse significado, considera, né, esse significado em si, ele considera um transgressor com menor rigor do que o merecido. Alguém que transgride, alguém que erra, é tratado com misericórdia, então ele é tratado com menos rigor do que o que ele deveria merecer. Basicamente isso. O que indica, obviamente, a benevolência, a benignidade, indica a bênção, a clemência, a compaixão e favor. Né? Porém, essa atitude não significa, em hipótese alguma, nem implica a condescendência com a transgressão em si. Né? Isso, o fato de agir com misericórdia não significa que o julgador, digamos, que o julgador está agindo de forma condescendente com a transgressão cometida. Não. Mas ele age com amor àquele que agiu de forma errada. Né? Ele atua, né, expressando o amor. Né? E nesse sentido, Deus, que atua com o seu amor, expressando o amor pelo ser humano que é feito à sua imagem e semelhança. Né? Nós sabemos que o Cristo veio trazer a misericórdia de Deus para todos nós. E, obviamente, é sobre esse tema que vamos falar um pouquinho. Amém? Eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, nós nos colocamos aqui em Tua presença e rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, por este estudo, nesse tempo que estamos aqui estudando a Tua palavra. Agradecemos pela oportunidade de ouro que temos para estudar a Tua palavra, Pai. Rogamos que estenda sobre todos aqueles que vão assistir este estudo, Senhor Deus, as Tuas benevolências, para que todos possam também ter mentes e corações abertos para receber de Ti e reconhecer a Tua boa, agradável e perfeita vontade para todos nós. Nós agradecemos, ó Pai, mais uma vez e rogamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A primeira vez que a palavra misericórdia, a palavra, né, a palavra em si, aparece na Bíblia, é no versículo em Gênesis, capítulo 19, versículo 19, quando Ló agradeceu aos anjos pelo livramento diante da destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Os anjos estavam com Abraão, um ficou, o próprio Deus, e depois 2 foram para Sodoma e Gomorra, e chegando lá ficaram na casa de Ló, e no outro dia destruíram a cidade. Eles livraram Ló, né, até a pedido de Abraão, de certa forma, como misericórdia de Deus na vida daquela família. Né? Nessa passagem no livro de Gênesis, a palavra misericórdia no hebraico é hesed, né? É a misericórdia de Deus. A misericórdia, essa palavra expressa exatamente a sua bondade, a sua compaixão, a sua piedade, o amor, o favor, a aceitação do transgressor em si, que no seu coração se sente arrependido. Deus, ele é complacente com isso. Né? Assim, a misericórdia de Deus autoriza a poupar a pessoa, né, favorecida. A pessoa ali, ela se arrepende e Deus age com a sua misericórdia no sentido de aceitá-la para diminuir a sua dor interior. Né? Aplicar um castigo menor, talvez, do que aquele merecido, ou até mesmo não aplicar o castigo merecido. Isso é muito importante. Um dos maiores exemplos da aplicação, né, de misericórdia na Bíblia, essa misericórdia divina, está no segundo mandamento, em Êxodo capítulo 20, versículo 6. Vamos ler? Êxodo capítulo 20, versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos.
Amém. Amém, glória a Deus. Esse é o segundo mandamento. Ao finalzinho, versículo 6, outros versículos ali já indicam ali o segundo mandamento que trata da idolatria. E ele termina dessa forma: faço misericórdia aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse segundo mandamento, como dissemos, proíbe a idolatria de forma severa. Ele realmente é contundente nesse tema. Não terás outros deuses diante de mim. Não é para ter, não fazer imagens de escultura e não se prostrar diante delas. Nós já falamos sobre esse tema em outro estudo aqui no canal. Né? Trata-se de um mandamento absoluto nas Escrituras, porque se refere a Deus e ao nosso relacionamento com Ele. Isso é muito grave, qualquer transgressão a esse mandamento. Deus não abre mão desse relacionamento conosco e qualquer coisa que possa entrar na frente dele, né, que possa passar para o ser humano, né, ter o potencial de substituí-lo, ele age ali com rigor, ele trata com rigor. A idolatria é grave por si mesma. Mas nos versículos que trazem o segundo mandamento, nós podemos ver 3 estágios da gravidade de profanação. Né? Não terás outros deuses, né? Quando fala lá no comecinho do mandamento, quando ele simplesmente coloca outra coisa ao lado de Deus, pior ainda se for na frente dele, ou seja, está à frente de Deus, entre nós e Deus, ou seja, aquilo vem na frente de Deus como importância em nossas vidas. Esse é o primeiro nível, vamos dizer assim, de gravidade do segundo mandamento. O segundo nível de gravidade é não fazer imagens, ou seja, aquilo que foi colocado na frente de Deus agora recebe uma expressão real. A ideia de ter algo à frente de Deus aqui recebe uma expressão real, concreta, em uma imagem. E por fim, o pior nível, o nível mais grave, né, é não se encurvar diante dessas imagens, quando ocorre ali a reverência e o serviço a outros deuses naquelas imagens. Isso é terrível. Né? Lembre que em Apocalipse 22:15, os idólatras ficarão de fora do reino. E aqui nós estamos vendo o segundo mandamento proibindo a idolatria. Então, em 3 níveis, os 3 níveis são igualmente graves perante o Senhor, mas tem realmente ali um nível de profanação maior e será tratado, sim, com maior rigor diante do justo juiz. Porém, né, o que nos chama atenção nesse mandamento é que o texto do versículo 6 que nós lemos, ele termina de uma forma muito curiosa, ou seja, Deus usará de misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Tem ali um conectivo muito característico, ou seja, tem que ter as duas coisas. Tem que amar a Deus, primeiro mandamento, e guardar os seus mandamentos. Tem que ser obediente, tem que realmente guardar os mandamentos do Senhor que expressa a sua vontade. Nós já falamos sobre isso aqui. Isso nos mostra que a misericórdia de Deus, na realidade, ela é eterna, é verdade. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Salmo 100, versículo 5, fala bem sobre isso daí. Salmo 118, 136. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Em algumas versões pode trazer bondade, benignidade, mas a palavra no hebraico é a mesma. Ou pelo menos a indicação, o sentido da palavra no hebraico é a mesma. Né? O Hesed é a palavra que traz a misericórdia do Senhor. Porém, ela dura para sempre, mas não é infinita. Ela, na realidade, é restrita. Isso é importante a gente perceber. A misericórdia do Senhor é restrita, porque ela é reservada para os obedientes. Ela é reservada para aqueles que o amam e para os obedientes. E o Cristo falou sobre isso daí no Sermão do Monte, quando declarou que somente entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Não adianta a gente fugir disso. Misericórdia quero. É verdade. O Cristo veio trazer misericórdia, mas para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa frase, este mandamento não caiu. Presta bem atenção nisso. O Cristo também falou que aquele que o ama e guarda os seus mandamentos, em João. Ou seja, nós estamos repetindo aqui, mas é uma fala do Cristo, em João 14:15. Também falou no mesmo capítulo, né? Capítulo 14, versículo 21. É bom lembrar que o Cristo, ele sempre nos remete à lei, nos seus ensinos, né? Porque é lá que está toda a vontade de Deus para nós. Ele sempre remete à lei. Então, amar e guardar os mandamentos
Amar e obedecer estão intimamente conectados. Talvez por isso ele tenha declarado diversas vezes sobre a misericórdia, ao ensinar que a lei em si é misericórdia em sua essência. Importante perceber isso daí. Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 23. Também temos um estudo falando especificamente sobre esse versículo aqui no canal, muito importante. O mais importante da lei é uma declaração do Cristo. O mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Isso é da lei. A lei é justa, ela tem o juízo de Deus. A lei é misericordiosa e a lei é fiel. É nesse sentido, a lei traz a fidelidade do Senhor para todos nós e exige de nós a fidelidade a Deus. É exatamente isso. É verdade que nesse versículo que nós lemos, o Cristo fala de dízimos, com certeza, é verdade. Mas ele emprega um princípio verdadeiro na sua argumentação para dizer que o mais importante da lei são aqueles 3 pontos, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, esse princípio ele está sendo aplicado ali no assunto do dízimo, mas ele é independente e ele pode ser aplicado de qualquer maneira. E, ou seja, ele está dizendo que o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Logo, se a misericórdia é um dos preceitos mais importantes da lei, nada mais afastado da palavra do Cristo quando se diz que a lei não tem misericórdia. É interessante, né, que o fato de que Jesus diz que os fariseus desprezam o mais importante da lei. Nesse sentido, a gente percebe, é muito interessante. Os fariseus desprezavam o mais importante da lei. Eles estavam lá entregando seus dízimos, mas desprezavam o mais importante da lei. É isso que Cristo está falando de uma forma muito clara. Agora, você já parou para prestar atenção que nós cristãos hoje não estamos muito longe disso, não? Já parou para perceber isso? Porque a igreja ignora a lei. Pronto. Isso daí já está feito o problema aqui. Né? A igreja ignora a lei e tudo o que nela está como se fosse algo vil, digno de desprezo, e que talvez não valha mais. Né? Já falamos sobre isso em nossos estudos. A lei, para o cristão, não vale mais, é antiga, é obsoleta, ela já parou, ela já acabou, não precisa mais. Onde se viu isso? Né? Seca a relva, cai a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. A lei vai durar para sempre. Não tem esse negócio de não valer mais. Né? O Cristo fala bem da lei, mas o cristão tem medo e se arrepia quando fala dela. Já falamos sobre isso em várias ocasiões, porque é uma verdade. O cristão sequer conhece a lei de Deus e diz que obedece. Obedece o quê? O que ele obedece? Né? Ele obedece os ensinos a respeito da lei, mas a própria lei não? Não entendo isso. A misericórdia de Deus, no entanto, não está atrelada somente ao fato de que temos que ser obedientes ao Pai. Isso é certo. Ela considera que temos que ser obedientes, mas temos que entender também que nós precisamos, nós mesmos, ser misericordiosos. Isso é um reflexo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor e precisamos expressar em nós mesmos aquilo que recebemos dele. Nós vemos isso em Mateus capítulo 5, versículo 7, e em Mateus 6, 12. Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos 2 versículos, em Mateus 5, 7 e em Mateus 6, 12, nós vemos assim: os misericordiosos, aqueles que são misericordiosos, alcançarão misericórdia. E também, na oração que o Pai nos ensinou, né, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os outros. Isso é muito importante. Né? Em Mateus 5,7, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Devemos ter a misericórdia de Deus como modelo e agirmos como um reflexo, tratando os nossos irmãos e irmãs da mesma forma,
povoando o reino com aqueles que compreendem o valor dessa virtude, estendendo ao próximo. É esse o critério. Não é outro entendimento da oração que o Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 6, porque perdoar dívidas é ato de misericórdia. E se Deus faz isso conosco, mais ainda, nós devemos fazer as mesmas coisas, tomar as mesmas atitudes com nossos irmãos e irmãs. Assim, nós lembramos da parábola do credor incompassivo, que foi perdoado pelo rei em sua dívida, mas não perdoou os seus devedores. Isso está muito conectado. Vamos ler alguns trechos dessa parábola. Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os teus servos. Amém. Então aqui ele está comparando o reino dos céus com o rei que pediu as contas. Os meus servos, vem cá prestar conta aí do que vocês estão fazendo. É basicamente isso, né? Vocês estão me devendo? Então vem cá prestar contas. Foi exatamente isso daí. E é uma parábola que mostra os outros dois versículos. Os misericordiosos alcançaram misericórdia e na oração em que nós pedimos para perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos os outros, o próximo, né? Essa parábola do credor incompassivo pode tratar, na realidade, de perdão, e nisso está implícita a misericórdia, uma das características do reino de Deus. Né? Podemos compreender realmente que um rei, ele tomará um dia contas de todos nós. É o juízo final. Nós vamos ter que prestar contas a ele. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Romanos, em capítulo 14, versículo 12. Né, dizendo que todos nós deveremos prestar contas a Deus um dia. No entanto, o servo na parábola, o servo que devia, implorou por clemência e o rei decidiu por misericórdia. Isso é importante. Vamos ler. Capítulo 18, versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a íntima compaixão nesse texto que nós lemos é a misericórdia. Por bondade, por benignidade, ele perdoou. Ou seja, ele chamou o servo para prestar contas, o servo devia, mas ali ele implorou por misericórdia e o rei perdoou. Olha que coisa. No entanto, receber misericórdia implica o reconhecimento do perdão que se recebe, e exige uma mudança de postura na vida. Essa nova postura, né, a nova criatura que recebe o perdão, não é mesmo? Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Então você tem que agir de forma nova. Se você recebe o perdão e age da mesma maneira que antes, cuidado. Principalmente aqui no caso da misericórdia. Um dia você pode não receber misericórdia. Isso é importante, presta muita atenção nisso. Essa nova postura como a salvação é a base de tudo que nós podemos fazer com a graça que nós recebemos com o perdão num julgamento. A graça é o perdão, o próprio perdão do julgamento. Ao mesmo tempo, não é? A parábola do credor incompassivo ilustra que se essa mudança de atitude e postura na vida não ocorrer, o perdão recebido pode ser o quê? Revogado. Você foi perdoado, mas vai deixar de ser. O rei vai voltar atrás. Ah, você não foi misericordioso como eu fui contigo, então eu não vou te perdoar. Aquele perdão que eu te dei, eu vou pegar de volta. Olha que coisa. Vamos ler de novo um outro trecho da parábola. Mateus capítulo 18, versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Glória a Deus. Ali é o rei perguntando para aquele servo, mas se eu te perdoei, por que você não perdoou outro também? Por que você não agiu da mesma maneira? Não é? É isso que o rei está perguntando ali, o justo juiz. Diante dessa situação, afinal, a dívida inicialmente perdoada foi novamente exigida. Olha que coisa. Pois o devedor foi entregue aos atormentadores até que ela fosse paga. Ou seja, foi colocado lá na cadeia e só sairia de lá depois de pagar tudo. A dívida foi exigida. Não se iluda. E por fim, Jesus contou pela parábola que Deus, o Pai Celestial, adotará contra todos nós a mesma postura que tivermos com relação à misericórdia. Gente, é um alerta muito sério
muito sério para a gente desprezar. Porque se nós não formos misericordiosos como Deus pretende ser conosco, como Deus é conosco, realmente nós não teremos a misericórdia para nós. Há ainda muito que poderia ser falado, porque a palavra de Deus é realmente clara quanto à misericórdia que recebemos e que devemos ter com o próximo. Mas resta uma pergunta: como que nós podemos compreender a misericórdia do Cristo sobre nós? O Cristo nos ensinou sobre a palavra de Deus. Ele nos ensinou. Ele alertou, avisou, ele exortou, ele esclareceu tudo quanto foi necessário para que tenhamos uma vida de misericórdia para nós e para o próximo. Ele fez isso. É um ensino dele. O bom samaritano não deixa esquecer. Ele passa pela estrada e, por misericórdia, ele acaba ajudando o judeu, né? Um homem que estava ali na estrada. Nenhum levita que passou antes ajudou. Olha que coisa. Mas ele também entregou a sua vida por nós. O Cristo também entregou a sua vida por nós num exemplo máximo de amor e de misericórdia. Porque é o que nos ensina João na sua carta. Vamos ler. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém, amém. Você percebeu que João fala aqui, Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos? O princípio é o mesmo. Recebemos misericórdia e damos misericórdia. Recebemos amor e damos amor. A palavra ali, não amor especificamente, que aí já é o mesmo princípio adotado para o amor, mas a misericórdia é a mesma. Nós recebemos a misericórdia e atuamos com misericórdia com o próximo. É o que João está falando. O Cristo deu a sua vida pela igreja, o Cristo deu a sua vida por todos nós. Em João, o mesmo 3,16, né? Mas no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o Cristo fala isso. O Cristo não, o apóstolo fala isso, perdão. Porque, na realidade, Deus amou o mundo para que todo aquele que cresce no seu Filho não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso é muito importante. Não esqueça isso em sua vida. O que fica para nós é que o Cristo é um modelo de vida, tanto em suas palavras como em suas atitudes. Porque tudo nos ensina o quanto nós devemos nos esforçar para cumprirmos a vontade de Deus e sermos também misericordiosos com o próximo. Importantíssimo isso, viu? Desse modo, e não de outro, somente desse modo entraremos no reino. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.